Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Deepen Movement. Que felicidade em estar aqui com vocês. Você já deve ter percebido aqui, minha voz está esquisita, meu olho está pequeno. Peguei uma gripe aqui nessa semana que me pegou de jeito. E agora eu vim aqui hoje quase me arrastando, mas estou aqui. Vou dizer que nada vai me parar de anunciar a mensagem de Cristo. E eu não perderia esse tempo aqui por nada. Então, também fico feliz pelo esforço que você faz toda semana para estar aqui, de investir esses minutos da sua vida para buscar a Deus, para louvar a Ele, para ouvir uma mensagem do céu. Creio que o Senhor vai te recompensar por isso. E que o Senhor nessa noite venha ministrar no seu coração de forma muito, mas muito profunda. Então vamos começar esse tempo aqui orando, porque eu também estou precisando de oração aqui. Então fecha aí seus olhos. Pai, muito obrigado por esse dia, por cada pessoa que está aqui. Eu te agradeço pela vida e pela oportunidade, Senhor, de te buscar, pela liberdade que temos, o livre acesso a ti e também a liberdade nos países onde estamos de te buscar, de te adorar, de te prestar culto. Obrigado por isso. Eu te peço que nesse tempo o teu Espírito Santo venha falar conosco de forma simplesmente sobrenatural e poderosa, gerando transformação, crescimento, levando cada um a um nível mais profundo de amor e de relacionamento contigo. Então, Pai, eu te peço por um toque, que o Senhor venha tocar no coração e na mente de cada um para entender a tua mensagem e também para poder aceitar e colocar em prática, obedecer com ousadia. Então, Pai, te peço pela minha vida e que o Senhor me use, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor venha restaurar aqui minha saúde e me usar nesse tempo, Pai. Então, eu te agradeço por tudo, Tu és maravilhoso, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Acima de tudo, o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. O tema da mensagem de hoje é sobre restauração. A gente está fazendo a nossa leitura anual, nossa leitura bíblica anual, e recentemente estamos lendo os profetas, acabamos de terminar Jeremias e agora estamos em Ezequiel. E no meio dessa leitura passamos por uma parte que falava sobre uma experiência que o profeta teve, em que Deus falou com ele sobre ele ir ver o que o oleiro estava fazendo com o vaso, e ali Deus falou com eles por meio daquela cena. E aquilo ministrou muito ao meu coração e eu entendi que Deus queria que eu pregasse sobre isso. Então o tema de hoje é restauração. Nós sabemos, se você já tem algum contato com igreja ou com pessoas, com cristãos, você já ouviu aquela expressão que algumas pessoas chamam outras, o vaso. Ah, esse é o vaso. Então, essa expressão vem porque a Bíblia, em diversas ocasiões, ela compara e chama o ser humano, o homem, como um vaso. Eu te convido aí a abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 64, versículo 8. Fala o seguinte: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Nós somos obra das Tuas mãos. Então, a coisa que eu vou te falar é, naquele período, algo que era muito comum e muito utilizável eram os vasos de barro. Na verdade, a maioria, muitas ferramentas de casa eram feitas dessa forma, com barro. Assim como as tigelas para comer, copos para água, os vasos para carregar água de um lugar para o outro. Então era algo muito utilizável. E a Bíblia traz essa comparação de que nós, seres humanos, somos como um vaso. E tudo se inicia com a criação, quando Deus criou o homem, porque Deus criou tudo por meio da voz, declarando que haja luz, que haja separação das águas, que haja os animais da terra, a vegetação, os animais das águas. Mas quando chegou no homem, a Bíblia diz que Deus criou o homem com suas próprias mãos por meio do barro.
e criou o homem à sua imagem e semelhança. Então nós, assim como um vaso de barro, fomos criados do barro. Mas o que isso significa? Então primeiro eu quero te trazer 3 coisas que isso representa quando você pensa assim: eu sou um vaso. O fato de que somos vaso representa a nossa fragilidade. Nós somos frágeis, assim como um vaso de barro. O vaso de barro ele pode parecer duro, consistente, mas dependendo do impacto que ele receber, ele se rompe, ele se quebra. Assim somos nós, seres humanos. Nós podemos até parecer duros às vezes, fortes às vezes, mas na verdade não importa quão forte você se pareça, quão forte você pensa que seja, você é frágil. Nós somos frágeis. E a Bíblia muitas vezes encontramos isso, homens de Deus reconhecendo essa fragilidade. Porque nós somos frágeis. Não importa o quanto tentamos negar, nós temos sim essa fragilidade. Uma segunda coisa que representa a questão de sermos vaso é a nossa moldabilidade. Somos moldáveis. Nós geralmente nos adaptamos e assim como Deus nos criou por meio de suas mãos, nos moldou, da mesma forma um vaso também é moldado e nós também somos seres moldáveis. Na verdade, a pessoa que você se tornou hoje, que eu me tornei hoje, é um fruto daquilo que vivemos. Quando olhamos para o nosso passado, as circunstâncias que nós passamos, as experiências que tivemos, as pessoas que estiveram ao nosso redor, o conteúdo que ouvimos, que vimos, tudo isso foi nos moldando para nos formar do jeito que estamos hoje. Então, o ser humano, ele é um ser moldável. Ele vai sendo moldado por meio do tempo e das circunstâncias e de pessoas e de vários pontos. Uma terceira coisa que representa o fato de sermos vaso é a nossa capacidade de comportar algo dentro de nós. O vaso ele é criado para carregar algo, seja água, seja uma planta, seja para estocar algum alimento, mas os vasos naquele tempo ele era feito para estocar algo, então para ter algo dentro. O ser humano também. Nós fomos criados para comportarmos a presença de Deus dentro de nós, para carregarmos, termos Ele dentro de nós. Então, mas quando por meio do pecado lá no início, quando homem e Deus foram separados, o pecado nos afastou de Deus, ficamos como um vaso vazio, faltando algo. E durante uma vida inteira, o ser humano vem tentando preencher esse vazio com diversas coisas, com prazeres, sonhos, o dinheiro, a fama, o sucesso, drogas, vícios, muitas coisas. É a tentativa de preencher este vazio. E a Bíblia até se refere a uma questão espiritual, onde um vaso vazio, uma pessoa vazia, é um ambiente livre para que o inimigo possa agir e possa atuar numa vida. Então, o ser humano carrega essa capacidade, ele tem essa capacidade de comportar algo dentro de si. Então, a passagem que eu estava te falando sobre no livro de Jeremias é essa aqui, Jeremias capítulo 18, no versículo de 1 a 6. Fala assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. O tema dessa mensagem é restauração, mas por que restauração?
Nessa situação aqui, nós encontramos um vaso estava sendo formado e ali ele se quebrou e o oleiro o restaurou. Como eu falei no início aqui desse tempo que nós estamos tendo, como seres humanos nós somos moldados e a vida, por estarmos afastados de Deus e mergulhados no pecado, o pecado vai destruindo a vida do homem, vai quebrando, deixando marcas, destruindo cada vez de forma mais e mais profunda. Teve uma vez que eu trouxe uma mensagem aqui que eu usei um exemplo de um copo de vidro. Um copo que havia sido criado para comportar apenas água e alguém tentou jogar pedras dentro dele, encher para carregar a pedra. Qual que é a consequência disso? Ele é quebrado. É exatamente o que acontece com o homem. Se como vasos fomos criados para comportar a presença de Deus dentro de nós, e dessa vida muitas vezes tentamos preencher com outras coisas que não era Deus, esses outros conteúdos que se chama pecado, é aquilo que vai destruindo o homem cada vez mais, porque a Bíblia diz que o fruto do pecado é a morte. Então eu vou ter que te dizer, todo homem, todo ser humano, ele um dia foi quebrado, esteve quebrado, danificado. E só existe um que pode restaurar, e esse é Deus. Mas a boa notícia que eu venho te dar aqui é que Deus pode restaurar. Muitas coisas foram destruídas na vida do homem, talvez na sua vida. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas é aquele que veio, senão para matar, roubar e destruir. E depois ele diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o papel, a missão que Satanás tem tido e tentado aqui na terra é destruir a sua vida. Então eu não sei exatamente o que ele destruiu até aqui, os danos que ele causou na sua vida, se foi na sua família, nas suas finanças, nas suas emoções, no seu caráter, eu não sei aonde foi, mas há esperança. Deus pode restaurar a sua vida. Ele pode sim restaurar o seu casamento, a sua família, as suas finanças, não importa onde há destruição, Deus pode sim restaurar. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não existe destruição muito grande para Deus. Há solução nele. Mas aí entra uma pergunta: qual o nosso papel nessa restauração? O que eu posso fazer para ser restaurado? Porque não é simplesmente assim, eu digo, ele vai me restaurar. E é como se Deus fosse fazer tudo e eu não preciso fazer nada, não preciso dar passo nenhum. Não é exatamente dessa forma. Existe algo que cabe a nós. Passos que cabem a nós. E eu quero simplesmente compartilhar com você 3 passos para que você viva a restauração de Deus na sua vida. O primeiro passo é: admita a sua fragilidade. Como eu citei no início, nós somos frágeis. O problema é que nem sempre admitimos isso. Muitas vezes nos achamos fortes demais. E quando nos achamos fortes demais, não conseguimos ver Deus agindo na nossa vida. Porque olha, algo que nós precisamos lembrar e saber que o nosso Deus é cavalheiro e ele não força ninguém. Se você acha que você consegue fazer ou consertar certas coisas na sua vida, ou viver a sua vida sem Deus, ele não vai agir na sua vida, ele não vai te obrigar, ele não vai te forçar. Agora, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa necessidade por Ele, Deus está de braços abertos e preparado para nos socorrer, para trazer restauração, para trazer cura às nossas vidas. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 ao 30, fala assim: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Olha, venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados.
Enquanto você não reconhecer o quão frágil, o quão quebrado, o quão cansado, desanimado você está, você não corre para Deus. Eu costumo dizer que uma das piores coisas na vida é quando você vive uma vida mais ou menos. Não é as coisas difíceis da vida, os momentos difíceis da vida que destroem um homem, mas ele passar uma vida inteira naquele mais ou menos. Porque muitas vezes, quando nós passamos por momentos difíceis, são oportunidades de a gente correr para Deus, de nos lembrar o quanto que nós precisamos dele. Então, quando você simplesmente pensa, tá tudo ok, tá tudo bonzinho, e você não corre para Deus, aí é onde está a destruição. Mas quando eu reparo, nossa, as coisas estão difíceis. Eu não estou bem, eu preciso de socorro, eu preciso correr ao Senhor. Então a grande pergunta é, seja muito sincero com você, mas diariamente, qual que é a sua necessidade de Deus? Quanto que você precisa dele, quanto que você sente que precisa dele? Porque quando a gente realmente sente a necessidade de algo, nós corremos para aquilo, nós buscamos aquilo, nós vamos atrás. Eu vou tornar isso aqui ainda mais entendível. Quando você está com sede, você entende a sua necessidade por água. O que você faz? Você levanta a sua bunda do sofá ou da cadeira ou de onde você estiver e você vai buscar uma água para você. Porque se você entende que você tem a necessidade e aquilo está acessível para você, você vai atrás daquilo. Quando você está com fome, você também toma uma atitude de ir em direção, de ir em encontro àquilo que você tem necessidade. Então, aquele que diz, eu tenho necessidade de Deus, mas não vai ao encontro, não busca a Deus, ele não está sendo sincero consigo mesmo. Porque tudo aquilo que reconhecemos ter necessidade, nós vamos atrás. Então, se eu reconheço que eu sou frágil, que eu sou quebrado, que eu sou fraco e que eu preciso de Deus, isso precisa gerar em mim uma ação de ir, de dizer, eu vou buscar, de eu tirar o tempo para ir orar, para dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu vou tirar um tempo para eu ler minha Bíblia e dizer, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu vou na igreja para dizer, eu preciso ouvir uma mensagem, eu preciso adorar o Senhor, eu preciso dos meus irmãos. A minha necessidade por Deus precisa se tornar ação e não somente palavras. Então, admita que você é fraco, entenda que você é fraco e frágil, ao ponto de você entender que você precisa muito de Deus, que você não sabe viver sem Ele, que você não consegue passar sequer um minuto sem essa presença. Para que você possa falar o que o salmista falou, vale mais um dia na tua presença do que 1000 anos fora dela. Então, admita essa necessidade. E eu vou te falar algo aqui. Você pode estar destruído, quebrado, passando pelo que for. Se você está vivo, é porque não é tarde demais. Ainda há tempo de você correr para o Senhor. De você admitir a sua fragilidade e buscar ajuda. De dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Não é tarde demais. Então, não é tarde demais para o casamento, para o seu casamento, para a sua família, para as suas finanças. Corre para o Senhor, que Ele vai te socorrer. O segundo princípio. O segundo princípio, para que você viva a restauração de Deus. Aceite o processo do oleiro. Aceite o processo do oleiro. Romanos capítulo 9, no versículo 20 ao 21, fala assim: Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso? O ponto aqui é o seguinte: Deus é o Criador
Ele sabe o que você e eu não sabemos, então não somos nós que devemos dizer a Ele como fazer ou quando fazer. Eu simplesmente confio nele, eu entrego a Ele e aceito o processo que Ele escolhe. Na passagem que eu li anteriormente, em que Jeremias está observando o oleiro trabalhar com barro, havia ali o vaso que ele estava formando se quebrou. Ele terminou de quebrar para refazer. E ali ele refez do jeito que ele queria. Você sabe, o processo de Deus. Muitas vezes, quando a gente vem para Deus, eu preciso entender algo. Deus está querendo criar em mim algo novo. Deus está querendo gerar em mim um novo eu, uma nova vida. Deus não está querendo fazer em mim remendos. Ele não está querendo dar um jeitinho na minha vida. Ele está querendo me dar uma nova vida. Mas para isso, eu vou precisar abandonar aquilo que era velho. Aquilo que o oleiro está dizendo para deixar para trás. Então, se eu quero viver esse novo, eu preciso confiar no processo dele. Eu preciso dizer assim, eu não quero mais a minha mentalidade do passado, a minha mentalidade defeituosa, quebrada. Eu quero ser restaurado, eu quero o novo do Senhor, porque Ele está querendo me dar, ou fazer dentro de mim algo novo. Então, eu não posso estar dizendo para ele, ao Senhor, Senhor, eu quero restauração, mas assim não. Eu quero restauração, mas não tira isso de mim. Eu quero restauração, mas eu não vou parar com isso. Não é desse jeito. Para viver a restauração, eu preciso estar completamente aberto ao que o oleiro quer fazer comigo, ao processo que ele escolheu para fazer. Porque Ele sabe mais do que eu. Ele sabe o que eu não sei. Então, eu preciso confiar. Agora, sabe, muitas vezes tem muita gente que vem para Deus e tem a expectativa de que Deus vai mudar as coisas ao redor da sua vida. Que Deus vai simplesmente abrir novas portas de emprego. Vai ajustar o casamento, vai fazer isso na vida do meu filho, vai fazer isso na minha área profissional, Ele vai abrir uma porta, vai me fazer rico. Mas olha, a intenção de Deus não é primeiramente mudar as circunstâncias ao seu redor, Ele quer mudar o seu interior. Ele precisa mudar a sua mente, o seu coração. Você sabe por quê? Porque se tudo ao seu redor mudar, mas o seu coração e a sua mente ficar do mesmo jeito, nada muda. Eu já conheci muita gente que já mudou de lugar, de profissão, de esposa e de marido, mas as coisas continuam do mesmo jeito, porque a mudança que precisava ter acontecido não era nas coisas que ela tinha ou fazia, mas na forma que ela pensava e sentia. Então, você quer ver uma transformação na sua vida, você vai precisar buscar o Senhor para que Ele faça uma mudança no seu coração e na sua mente. Tem gente que está vivendo uma destruição dentro de casa e jura que o problema está no marido, está na esposa, está no país, está no presidente, está no meu patrão, está em tudo, mas não, o problema está no seu coração, está na sua mente. Você precisa viver aquilo que Paulo fala lá, precisamos viver uma renovação de mente, uma metanoia. Então, queira o processo do Senhor. E o processo do oleiro não é mudar as circunstâncias ao seu redor, é mudar você. Então, se você quer viver uma restauração, entenda, essa restauração começa aqui e depois aqui. Queira, busque, peça que o seu coração e a sua mente sejam transformados. Porque a partir disso, a Bíblia diz o seguinte: guarde o seu coração, pois a vida do homem flui por meio dele. Flui por meio do coração. Então, seja lá o que você amar, seja lá como você sentir, seja lá aquilo que você pensar, é isso que vai guiar a sua vida. Então, se o seu coração e sua mente for transformada, a sua vida e as coisas ao seu redor serão transformadas. O terceiro e último princípio que eu quero compartilhar com você nessa noite, para que você viva a transformação de Deus na sua vida,
Encha-se da presença de Deus. Encha-se da presença de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Aqui, Paulo se refere a um vaso de barro que carrega um tesouro. Ou seja, a preciosidade não estava no vaso, mas naquilo que estava dentro dele. Olha, que privilégio que Deus nos deu de poder carregar algo tão precioso quanto a sua presença. Nós não somos dignos, mas Ele, por meio do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia, tornou isso possível. Que por meio do seu Espírito Santo, nós pudéssemos ter a sua presença dentro de nós. E é essa presença que gera restauração em nós. É essa presença que vai gerar a cura, que vai gerar a transformação, que gera tudo. É a presença de Deus em nós. Existem alguns outros versículos que falam, existem vasos que foram criados para diferentes propósitos. Ou seja, um vaso que carrega coisas diferentes. Mas o ponto que eu quero fazer você pensar aqui é o seguinte: nós fomos criados para carregar a presença de Deus. Mas somos nós que vamos escolher se vamos aceitar isso ou não. Como eu disse no início, Deus não vai nos forçar a nada. Nós precisaremos escolher, aceitar o privilégio, buscar, dizer assim: Senhor, eu quero a Tua presença, eu quero ser cheio de Ti, porque é de Ti que eu preciso de mais do Senhor, porque quanto mais de Deus eu tenho, mais a minha mente é transformada, meu coração é transformado, e mais eu vejo restauração naquilo que é meu, na minha família, nos meus recursos, em tudo. Então, o que eu preciso mudar é aquilo que eu carrego. Talvez você agora, todo mundo que eu conheço, eu já vi as pessoas, pelo menos aqueles que creem em Deus, dizem, não, Deus está dentro de mim. Todo mundo acredita nisso, mas não é simplesmente desse jeito, não. Não é simplesmente assim. Eu preciso dar lugar ao Espírito Santo, eu preciso permitir, eu preciso buscar. Olha, já ouviu aquela expressão que diz assim, os olhos são a janela da alma. Olha, você está cheio, é daquilo que você vê e ouve, daquilo que você faz. É disso que você se enche. Agora, a pessoa que vive uma vida inteira assistindo o que não deve, ouvindo o que não deve, fazendo o que não deve, e no final das contas diz assim, não, eu sou cheio de Deus. Gente, não é verdade. A pessoa que não busca o Senhor, que não coloca os olhos naquilo que é de Deus, que não vai ler a Bíblia, que não vai ver aquilo que Deus está chamando para ver, não quer ouvir correção, não quer ouvir confronto, não quer ouvir mensagem, não quer ouvir louvor, aquele que não quer colocar em prática a palavra, não tem como você dizer que você está cheio de Deus se você não faz aquilo que Deus manda você fazer. Você tem que dar os passos para que Deus te encha. Você precisa pedir, você precisa dar os seus passos, fazer a sua parte. Então, se você quer ver restauração na sua vida, dê lugar ao Espírito Santo. Comece a buscar essa presença. Queira Ele. Porque, olha, só para encerrar aqui, a restauração da sua vida depende daquilo que você carrega dentro de você. E não somente eu vou até mudar aqui, depende daquele que você carrega dentro de você. Se você buscar o Senhor de todo o seu coração, Ele te encherá da sua presença. E a sua presença fará o que nenhum homem consegue fazer. Ela transforma, ela salva, restaura, edifica. Então, mais do que qualquer coisa nesse mundo, busque a presença de Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, faz uma oração sincera. Para de repetir oração, para de queimar lenha velha.
E comece a fazer uma oração sincera do fundo do seu coração, de dizer: Senhor, eu sou frágil, eu preciso de Ti, eu quero ao Senhor, vem me encher, vem com Teu Espírito Santo me tocar, porque eu quero, Senhor. Eu sei que a minha esperança está em Ti, não há socorro em outro lugar. O Senhor é tudo que eu preciso, o Senhor é tudo que eu quero. Só vem, vem. E que essa não seja não apenas a sua oração, mas a sua vida. Que toda semana, cada dia, você possa tomar decisões que representem isso. Que você escolha ir para lugares onde essa presença é manifesta. Porque, olha, a gente precisa entender uma coisa. Até quando você fala de igreja, eu já vi muita gente dizendo assim: mas você não precisa ir para a igreja. Lógico, Deus não está só na igreja, não. Deus quer te encontrar no teu quarto. Mas quando você quer se exercitar, você vai numa academia. Quando você quer uma melhor sua alimentação, você vai no nutricionista. Agora, se você quer buscar a Deus, conhecer sobre a Deus, você vai buscar onde? É nas novelas aí que você assiste da Globo, é na balada, é onde? Você vai buscar na igreja. Então, dê passos, vá na igreja, vá numa célula, pega a tua Bíblia, pede ajuda, mas faça o que for necessário. Busque a presença de Deus, diga ao Senhor: eu te quero. Peça a Ele para te conectar a pessoas com você, te conectar a pessoas que te ajudem nessa caminhada. Então deixa eu orar com você, fecha aí seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, muito obrigado por esse tempo, pela tua mensagem. Eu te peço por cada pessoa, Senhor. Que o Senhor venha trazer restauração na vida de cada um. Que cada pessoa possa te conhecer por quem tu és, desfrutar da tua presença, ver o que não estão vendo. Que o Senhor faça, Pai, que só o Senhor é capaz de fazer. Gera transformação verdadeira. Restaura o amor de muitos que se esfriou, Senhor. Traz ao primeiro amor. É no nome de Jesus que eu te peço, Pai. Amém e amém. Então que Deus abençoe sua vida, sua semana, e a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço. Se você foi abençoado por esse tempo e deseja investir no nosso ministério para que possamos abençoar e alcançar mais vida, você pode estar ofertando e também dizimando com o QR Code que está aqui na tela. Deus abençoe a sua vida.